Olá pessoal, eu sou o Vitor da Escola do Consumidor e hoje nós vamos falar sobre atos e obrigações. Existem dois mundos, o estado das coisas, que seria a realidade, o fato real, e o mundo do direito. Por exemplo, se está chovendo no estado das coisas, isso para o direito pode não significar nada. Então, nesse caso, a ocorrência da chuva não altera qualquer direito das pessoas. Um outro exemplo sobre um fato que pode ocorrer no estado das coisas é o seguinte: a pessoa completa 18 anos. Isso é um fato, mas o direito vai lhe dar significado e essa pessoa torna-se plenamente capaz para contrair obrigações com outras pessoas sem ser necessário ser assistido pelos seus pais. Uma obrigação é uma ligação entre duas pessoas que ocorre dentro do mundo do direito. Por exemplo, se duas pessoas estão conversando no estado das coisas, isso pode ser que o direito não dê nenhum significado, é simplesmente um fato que as pessoas estão lá trocando ideias. Mas caso uma pessoa manifeste a vontade, por exemplo, eu quero comprar esta bola que está com você por R$100, isso é uma manifestação de vontade. Caso a outra pessoa também fale, eu aceito a sua proposta e eu vou te entregar a bola por R$100. Então, nesse caso, o direito vai interpretar que essas manifestações de vontade, elas se tornam atos e alteram o direito. O estado das coisas afeta o direito e cria a obrigação, que é essa ligação entre as duas pessoas. Então, o que nós queremos destacar aqui é que o direito ele vai iniciar em um ato de vontade do mundo real, do estado das coisas. Por exemplo, quando o legislador ele quer uma lei, é a vontade do legislador e isso vai ter um processo para ele se tornar direito. Quando uma pessoa ele manifesta um ato de vontade, por exemplo, num contrato, quer contratar, essa manifestação de vontade entra no direito e vai se tornar uma obrigação quando as duas partes acordarem. Se você tem a propriedade de algo, você manifesta aquele seu ato de vontade de ser proprietário, de usar coisa, dispor ou mesmo vender. Essa manifestação ao público da vontade é o que o direito vai dar significado para criar os direitos, obrigações, enfim. Nós podemos destacar, especialmente no caso das obrigações, 3 momentos. O primeiro momento é se esse ato de vontade ele entra no direito e vai se tornar algo real para o direito. Então, nesse momento, a gente vai falar se esse ato existe. Por exemplo, se um homem resolve casar-se com um peixe, nesse caso, essa vontade manifesta não vai encontrar no direito nenhuma ressonância, nem nada que vai refletir aquilo como real. Então, o direito não vai dar significado àquilo. Então, o casamento de um homem com um peixe, ele não existe para o direito. Pode ser só a fantasia daquele homem ali. Agora, se o ato existe, ele entra no mundo do direito. E aí a gente vai ver o segundo momento. O segundo momento é o questionamento sobre a validade. O ato existe, ele entrou no direito e a gente vai ver se esse ato ele pode repercutir no direito, alterando as obrigações. Então, avaliando dentro do mundo do direito, o ato ele vai poder ser válido ou inválido, nulidade ou não. Por exemplo, nos contratos do direito do consumidor, muitas vezes o consumidor vai falar que houve uma prática abusiva. O que ele está querendo falar? Que houve inicialmente a obrigação entre ele e o fornecedor, então a obrigação existe, mas aquela obrigação é nula. Ele quer falar, não, houve uma prática abusiva, então essa obrigação tem que ser desfeita desde o início, porque ela é inválida, nula. O terceiro momento do ato jurídico, depois dele tornar existir, virou válido, vai ser o caminho inverso, vai ser quando o mundo do direito ele causa uma alteração no mundo real. Então a gente fala da eficácia do ato. Então, se
você fez um contrato, tem lá o sujeito que quer vender a bola e você quer o dinheiro. Aquilo está na vontade, passou para o direito, tornou-se obrigações, a obrigação é válida, então voltou para o mundo real e as pessoas trocaram aqueles bens, houve a permutação do fato. Então a pessoa tinha no início o dinheiro e passou a ter uma bola. Essa alteração do mundo real a gente vai chamar da eficácia desse ato jurídico. A gente pode dar um exemplo, por exemplo, de um ato que é ineficaz. Ele existe, ele é válido e ele não tem efeito. Agora o exemplo, o sujeito ele faz um testamento todo certinho. Esse ato existe porque o direito vai dar significado àquele ato. O testamento foi feito da forma correta, então ele é válido. Só que ele, antes de morrer, ele resolve revogar aquele testamento porque ele não quer mais beneficiar aquela pessoa que ele tinha posto no testamento. Então, ao revogar esse testamento, ele é ineficaz, ele não produziu nenhum efeito no mundo real. Então agora nós devemos destacar as diferenças. A vontade que vem do mundo real é a causa, o que vai gerar, é a força de movimento. E a norma, o que está ali no direito, quando recebe a causa, ela gera as duas partes, a causa mais a lei, vai gerar a obrigação. Nós devemos fazer essa diferenciação entre qual é a causa e onde nasce a obrigação, a fonte daquele direito, para a gente poder entender melhor futuramente como a gente vai observar as obrigações de um contrato. Muitas vezes as pessoas confundem o contrato com as obrigações. Mas não é verdade isso. O contrato ela é a fonte das obrigações, ela não é a obrigação em si. O contrato é a lei entre as partes, é a fonte do direito. Então, as duas pessoas se reuniram e fizeram um contrato, por exemplo, por escrito. Aquele contrato é um instrumento para nascer as obrigações. Ela não é a obrigação em si. Então, o contrato ele nasce, fica ali esperando que haja mais causas para que comece a nascer obrigações. Essa causa pode ser, por exemplo, o passar do tempo, ou pode ser o pagamento de algo, ou o recebimento de outra coisa. No momento que o tempo vai passando e as pessoas vão agindo, dando causa, o contrato vai respondendo com obrigações e vão nascendo prestações a serem cumpridas por elas, porque surgiu a obrigação. Essa diferenciação sobre as obrigações e o contrato é muito importante para a gente entender determinadas situações que são mais complexas. Por exemplo, quando o contrato ele se extingue, mas obrigações que nasceram durante a sua vigência continuam a existir. Por exemplo, você tem um contrato de cartão de crédito, você usou o cartão, gerou obrigações. Enquanto as obrigações existem, você quis rescindir o seu contrato do cartão de crédito. O contrato do cartão de crédito pode ser extinto, passar a não existir mais, só que as obrigações que você fez, o débito que você contraiu, ele vai continuar a existir conforme as normas que estavam previstas no contrato. Obrigado por nos assistir. Caso tenha alguma sugestão, entre em contato conosco pelo nosso e-mail.